interessante que mandaram aqui uma pergunta pro Edson do caso Varginha. Se realmente abriram o hangar pra entrar um avião militar, que é uma história que dizem que abriram um pedaço do hangar na USP pra entrar um avião. Não foi na USP não, foi em Campinas. Desculpa, é na USP de Campinas, né? Eu na verdade lá é Unicamp. Unicamp, perfeito. Mas não foi na Unicamp, foi no aeroporto. Me conta a história de Varginha, por que ela é tão absurda que até um diretor americano de cinema veio fazer um documentário sobre o caso Varginha. O que ele tem que ele chama a atenção do mundo inteiro e pra gente, ela foi completamente desmentida. Tipo assim, foi uma história do Gugu. E mais, se temos alguma informação nova, fato novo, se puder dar o contexto de antes e agora o que a gente sabe. Olha, eu estive em Varginha agora dia 8 de novembro, que teve a inauguração do Memorial do ET lá. O que é o Memorial do ET? Era uma construção, tem até algumas fotos aqui para te mostrar, quer ver? Interessante como dizem que tem um acobertamento, né? Mas como a cidade leva isso super a sério, né? Assim, aqui, ó, pro turismo. É uma estrutura arquitetônica bem bonita, né? Porque lembra muito um disco voador. Mentira ou não, vamos pra Varginha. Pô, aí o prefeito, um monte de gente foi convidada lá. Eu, inclusive, estive lá cobrindo... Os caras colocaram todas as evidências, o que tem sobre o caso lá, é isso? Não, é assim, é mais um memorial, né? Uma história para ficar registrado no município que aconteceu esse fato realmente. E aí eles reverenciaram algumas pessoas, né? Testemunhas, pesquisadores do Grupo do 7 também. Quem publicou também, então tem capas de revistas brasileiras e estrangeiras que colocaram a cidade de Varginha lá fora, mas né? Isso é estranho, né, Edson? Eu fico às vezes meio assim, porque a gente fica tentando entender se isso é verdade, se não é verdade, e ao mesmo tempo a gente tem toda uma coisa rodando em volta como se fosse então verdade, ou seja, o prefeito dá aval, por caso ou não dá? Não, dá aval, porque é verdade. Cara, hoje existem 150 testemunhas que participaram direta e indiretamente do caso. E essas 150 testemunhas, algumas são militares, outras são civis. Nessa minha estadia lá, para cobrir o evento, né, a inauguração do Memorial do ET, eu entrevistei uma pessoa e a gente descobriu mais uma testemunha que viu a criatura próximo à linha do trem no Jardim Andere. E tinha uma outra senhora também... Vamos pensar no pessoal que não sabe nada sobre Varginha, porque também é um caso antigo. Sim. Vamos explicar tudo o que aconteceu. Vamos lá. Qual foi o relato? Porque... Cara, essa história só se falou nisso durante um bom tempo, né? Vamos lá, como que a gente resume esse caso? História... Imagina os ETs, eles na nave deles, né, conversando. Falando, você viu a merda que deu lá em Varginha? O quê? Não, olha isso. Olha o que o Alberto fez. Olha aí. Vai demorar 60 anos pra gente limpar essa porcaria. Agora a prefeitura, todo mundo se usando dessa história. Vocês queriam esconder? Olha aí. Olha a merda que deu. Então, o museu lá, né, esse memorial, né, que foi criado, ele é mais para lembrar o fato, mas ele demorou 14 anos para ser, desde que começaram a construir a estrutura, e do caso em si foram 26 anos. Caramba! Para eles, se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, o caso Roswell e tal, muito antes o pessoal já... coloca lá um museu, coloca um local para visitação. Por exemplo, aquele local onde as meninas viram, o terreno nunca foi vendido. Tá lá, fechado, murado, ninguém construiu nada. Mas é algo meio paradoxal, né? De a gente tentar descobrir o que aconteceu e mesmo assim... Quê? Então, por que nunca venderam? Porque poderiam ter construído um carro lá. É porque alguma coisa aconteceu e deve ter algum direcionamento de alguém falar assim, não impedimento, né? E resgataram corpos. Mas Edson, conta a história pro pessoal. Então, vamos por partes, que ano né? foi? Como diria o Jack Stripador. Exatamente. Né? Que ano que aconteceu? Toca pra mim, velho. Olha, toca de potinho. Foi em janeiro de 1996. O que aconteceu? Antes dos fatos principais, já era observado alguns fenômenos luminosos ali na região. Então, pessoas estavam vendo objetos em forma de cilindro, né, parecendo do tamanho do micro-ônibus, compridinho, parecendo um charuto. Sondas também estavam sendo avistadas, seres também, ali na região do sul de Minas. Os Estados Unidos ficou sabendo disso. No dia 19, né, porque ele monitora através do NORAD. Já ouviu falar NORAD? O que é? NORAD é um órgão norte-americano que monitora o mundo inteiro, né, o espaço aéreo através de satélite. Tá.
E aí o que acontece? Os americanos têm a tecnologia do Guerra nas Estrelas. Qual? Guerra nas Estrelas. Não, mas qual tecnologia? É um feixe de laser que ele pode destruir outras aeronaves, outros satélites, ou até, dependendo do tamanho do mísseis também, balísticos, e também meteoros, né? Pequenos meteoros. Isso é online ou offline? Assim, ninguém sabe disso ou isso é... Não, isso já existia em 96, mas não estava divulgado publicamente. Tá. Logo depois que aconteceu Varginha, se eu não me engano, 97, no ano seguinte, aí foi divulgado para todo mundo, saiu na revista Veja, tal, que essa tecnologia existe, já existia em 96. Entendi. Em 96 eles usaram isso para atingir um desses objetos em forma de submarino, acertaram a parte traseira e eles comunicaram o governo brasileiro através de um telefone dedicado que eles têm, porque existe um acordo entre Estados Unidos e Brasil nessa questão de OVNI. Quando acontece alguma queda ou captura de ser, o brasileiro dá de mão beijada, em troca ele ganha tecnologia da aviação. Entendi. Vamos dizer assim, uma tecnologia de quinta geração para aviões, coisas desse tipo. Que aí depois vai pra Eles prometem acesso de alguma forma. Mas é muito pouco, tá? Porque você dá um negócio extremamente avançado e ganha um negócio. E porque tem um pouco, tem um pouco também dos... Dizem, né, que eles têm os cuidados certos, eles devem vender isso, né? Que eles têm anos de pesquisa e de os cuidados certos pra manejar esse tipo de coisa. Se a gente manda nossos, de repente, militares lá pegar... contaminar o teve até gente que morreu em Varginha por causa disso, né? Sim. Eu imagino que deve ter uma roupa especial, um jeito especial de você chegar nos destroços. Como é que é? Provavelmente eles medem, né, com contador Geiger para ver se não tem radiação. Se caísse no seu terreno um objeto, você ia verificar ou você chamava os militares? Eu ia verificar, mas eu ia ver com equipamento se tem primeiro radiação. Porque eu não vou ser besta nem nada. Tem gente que às vezes já vai pegando com a mão, dá formigamento na mão. Pode Sim, tem aquela história do Césio, né, que as crianças passaram. Teve um caso que eu pesquisei lá mas só vamos terminar a Varginha. Vamos terminar a Varginha. Não, mas só comentando, teve um caso de registro que o cara foi pegar um desses fragmentos e o dedo dele, a pele, saiu, assim, o caso de registro. Depois, se você quiser, eu dou detalhes. Era uma espécie de vidro azul desse objeto. Mas voltando para Varginha. Aí o que aconteceu? Eles atingiram esse objeto, sabiam com certeza a latitude e longitude onde ia cair. E esse laser sai dos Estados Unidos ou ele é um avião? Não, tá no espaço. Tá no espaço, desculpa, só pra eu entender. Satélite, tá bom. De satélite. E aí atingiu, o objeto vai cair na latitude tal, longitude tal, entrar em contato com o Brasil, fala, corre para lá. Não foi em Varginha, caiu em Eloy Mendes, na cidade vizinha Varginha, na zona rural. Você sabe tudo do caso. Na zona rural. Então, isso aí quem passou... Os Quantos dados. quilômetros? Então, deixa eu ver o que eu posso contar. Não. Eu vou assinar essa revista aqui se não tiver história. Porque senão você identifica. Ninguém tá assistindo esse negócio. Logicamente. A próxima pergunta é por que os ufólogos escondem coisas? Não. Então, porque tem algumas testemunhas que às vezes são militares. Sua namorada até se escondeu pra gente não olhar pra ela nesse momento, porque ela deve saber os segredos. Não, tem coisa que eu nem conto. Mentiroso. Que é pra ela não correr risco. Falando de Ai, meu Deus. Estão falando de... Porque a gente sofreu ameaça. Você imagina namorar um cara desse que ele não conta... Não, ele não conta pra ela não sofrer ameaça. Você tá maluco. Assim, porque você sabe que se tiver algum tipo de pressão... Claro. Dependendo né? Por isso que a gente vem aqui no Vilela. Pra não ter chance de a gente desaparecer. Não, então, aí o que aconteceu? Vamos voltar lá. Atingiu e caiu numa região... Caiu em Eloy Mendes na zona... próximo ali, alguns quilômetros. 20 quilômetros de Varginha. Que é bem próximo de Varginha. Tá. Aí o que eles fizeram? Quando caiu isso, e foi visto ali pelo pessoal na região, aí teve vou falar assim, uma turma de bombeiro e uma turma de PM, que ficou sabendo da história, e aí mandou o corpo de bombeiros para lá, para resgatar um avião que tinha se acidentado. Tá. Só que antes de eles chegarem no local, foi entrado em contato via rádio e falou: aborta a missão e volta que o exército está assumindo. E aí o exército assumiu então o resgate desse objeto lá em Eloy Mendes. Os Estados Unidos, ele já sabia. O que a gente conseguiu de recente? Tem um ex-controlador de voo que chama Marcos Feres. Já ouviu falar? Não.
ele participou de um canal aéreo, de uma live, né, que teve, falando que ele já tá na reserva, né? Sim. Então ele contou lá da história dele e tudo, e aí o mediador ali falou assim, olha pessoal, eram vários controladores de voo, vocês têm alguma história de OVNI, alguma coisa interessante que pudesse contar aqui pra gente, né? Porque aí cada um foi contando o seu. O Marcos Férez é esse cidadão aqui de vermelho. Tá. E o que ele falou? Abre bem os ouvidos agora para que você vai entender. Eu estou fissurado, eu não tô nem piscando, Aqui, Edson. ó, Bruno. Eu sei não, são coisas que eu nunca ouvi na vida. Eu tô... Olha esse é de Varginha, né? Esse é o de Varginha. Tá. Meu Deus, abre uma cerveja, pega um salgadinho que chegou a história. Marcos Férez estava lá na operação, olhando pro radar. De repente, entra uma aeronave da USAF. Que é? Força Aérea Norte-Americana Militar. Invadindo o nosso espaço. C-17. Em 96, eu já tinha recebido foto dessa aeronave, porque o pessoal no aeroporto achou muito estranho. Isso aqui é o avião que veio na época. Tá. E aí, o que aconteceu? Esse avião estava lá no escopo do radar. O Férez entrou em parafuso. Ele contando, né? Porque não tinha AVOEM, não tinha autorização de entrar de voo. E aí, uma aeronave militar desse porte cabe 77 toneladas dentro. Caraca! É de tropa. Tá. E poderia ser uma guerra. Né? Entrou sem autorização, sem nada. Só que ele falou, vou ligar pro meu superior, né? Antes que ele pensasse, né, tá amadurecendo esse negócio, vou ligar. O chefe dele entra na operação. Isso nunca tinha ocorrido antes. Porque o chefe dele geralmente não vem ali na operação. A operação corre, tem o seu chefe e tudo mais. E aí ele chegou, Férez, seguinte, tá entrando uma aeronave assim. Chefe, não tem AVOEM. Não tem, mas depois a gente vai atrás, tal, deixa. Eles estão indo para Campinas e depois lá tem 2 helicópteros esperando para levar os norte-americanos, esses militares norte-americanos, para Varginha. Entendeu? Isso no dia 20. Eles atingiram o negócio no dia 19, caiu. No dia 20 eles já estavam aqui. 19 de que mês mesmo? 19 de janeiro de 1996. Aí 20 de janeiro eles já estavam lá. Aqui é um outro militar da FAB, que a gente entrou em contato. Aqui é as aeronaves que foram usadas. Segundo ele, houve 3 dias de logística da Força Aérea Brasileira para os americanos. É difícil esconder isso, né? 3 dias de logística. Não tem. E esses aqui são os aviões que foram usados. Você já deve ter visto, Edson, no YouTube tem um... Mas os americanos não negam essas coisas, ou negam? Negam, logicamente. Todo mundo nega, até o governo brasileiro. Se a gente tem todas essas provas, como que os caras negam? Então, mas ninguém ouve o ufólogo, entendeu? Tá. Ninguém ouve. A gente não tem uma voz... Tem assim, na imprensa, né, que o pessoal vai publicando as coisas, a gente vai divulgando. Mas o que acontece? Os americanos já estavam aqui, eles coordenaram tudo. Aquela tentativa de suborno que teve da Dona Luísa e as 2 meninas... Qual foi o lance? Porque assim, aí caiu a nave e tal, foi resgatada. O que aconteceu no dia 20? O bicho fugiu. O bicho fugiu. Parece filme de terror. Da nave, os bichos fugiram. Os bichos fugiram. Não, mas da onde? Da nave. Da nave. Porque assim... E eles pegam uma malinha e falam, vamos explorar Campinas, socorro. Feira de Malhas. Eurico de Freitas e Oralina de Freitas. É um casal de ruralistas lá na região. Eles viram alguma coisa? Esses aqui. Foram entrevistados até por várias televisões, até o Goulart de Andrade. Ele teve lá... Esse aqui é o Eurico e essa aqui é a Oralina. Os 2 viram a nave soltando fumaça na parte traseira e disse que tinha... Parecia que a lataria daquele objeto em forma de submarino e tal estava meio avariado, porque ficava meio que batendo e o objeto já estava abaixo caindo. E eles viram, inclusive, o gado da fazenda correndo de um lado para o outro, apavorado ali. Sim. Ficaram olhando durante um tempo até que o objeto afastou e caiu lá mais para frente. Esse é o depoimento que eles deram na época. Ou seja, tem testemunho ocular que viu a nave já abalroada e caindo em dificuldade. Antes de cair, como ela foi perdendo altura e ela foi na direção da mata que tinha no Jardim Andere, foi ali que a maioria desses seres se refugiaram.
Aí o que aconteceu então no dia 20 de janeiro de manhã? Puta susto, cara! Faz isso também tá com medo, eu também 20 tenho de medo. janeiro. Cara, do nada faz Cataram um busão pro Morumbi, foi Olha lá, rápido. O que aconteceu então? Tá. Logo de manhãzinha, alguns dia 20 moradores... ou dia 20 Tá. de janeiro de 96. Logo pela manhã ali, o pessoal começando a trabalhar, levantar tal, viram um bicho num barranco. Viram um bicho no barranco. Chamaram o corpo de bombeiros, porque bicho estranho e selvagem, quem que pega? Bombeiro. Bombeiro. Aí ligaram pro bombeiro, ó, tem um bicho aqui, parece um macaco, não sei o que tal. Tá aqui embaixo. Ah, já estamos indo para aí. Juntou lá uma equipe de 4 bombeiros, foram até o local, com redes, com luvas, Claudir capturaram... Hã? É o Claudir Covo. Esse aqui é o Claudir, de Costa, esse aqui é o Ah, Birajara que legal. Franco Pô, eu sou Rodrigues. fã de todo mundo, você sabe, Claudir né? já faleceu, Sim, sabe, porque né? eu li a revista UFO, né? Então sempre Aham. adorei os ufólogos. Quem morreu agora recentemente foi o Gevaer, É verdade. da É verdade. revista UFO. Muito né? triste. Foi muito Inclusive, triste. foi muito triste, a gente tava Ele agendando... divulgou também bastante o caso Varginha Não, ele é na super revista importante, UFO, é. né? Naquela época. E a gente tava agendando com ele, a gente tava marcando a passagem, e aí começou a não responder, e a Fabi falou, pô, ele não tá respondendo. E um dia depois a gente ficou sabendo da morte dele, cara. Ele foi internado. Ele tomou um tombo, caiu, bateu a cabeça, alguma coisa assim, no dia 30/11. Foi internado e ficou internado até o dia 9, quando veio a óbito. Putz, 9 de dezembro, né? que perda, Então, né, cara? Que perda, ele- né? A gente É, tem então- É uma perda, né? Fica uma lacuna, É. né? Porque ele foi uma pessoa importante, né? Divulgação, na né? edição, na divulgação da ufologia através da revista UFO, né? Agora a gente vai ficar só a revista OVNI, porque desde março que a revista UFO deu aquela parada, né? Nossa, caramba, como ele era importante pra ela, né? Então, assim, muita gente, né, que acompanhava ele se sentiu aí meio órfão, né? De Curitiba, né? De Curitiba, de outros lugares também, né? Não, Porque não, mas ele morava em Curitiba. É. Né? Mas aí o que aconteceu? O corpo de bombeiros foi lá, capturaram essa criatura, subiram o barranco, algumas pessoas viram ali. E quando eles chegaram lá em cima, colocaram dentro de uma caixa. E aí chegou 2 caminhões, modelo 1418 com lona camuflada do Exército. E aí os caras foram lá pro pessoal do bombeiro e falou, ó, a gente vai levar isso aí. Aí falou, não, peraí. A gente tem que falar com o nosso chefe. Ligaram pro Major Maciel. O Major Maciel falou, ó, dá um tempo, tô chegando aí. Pegou um outro bombeiro, se não me engano, eu não sei se era o Rubens ou um outro lá. Foram até o local, viram a criatura. Ela estava soltando um zumbido também. Fedia muito, né? Segundo as pessoas que estavam ali. Foi feito tipo um bloqueio Chegaram a falar para sobre sangue, sobre ferimento. civis não se aproximarem. Sim. Fedia porque ele fede ou porque ele tava em Não, decomposição? é um cheiro de amoníaco, amônia, alguma coisa assim. Talvez ele exalasse aquilo pela pele por conta de medo. É o que eu imagino. Imagina, você entra um monte de coisa para te capturar. Apesar que os bombeiros falaram que capturaram sem resistência nenhuma. Com vida. Com vida. E tinha ferimento, sangue, alguma coisa? Não tinha ferimento nenhum. Nesse daí, pelo menos, não. E ele fazia um zumbido, né? Tipo um zumbido de abelha. E aí foi colocado nessa caixa. Chegou então o Major Maciel, olhou lá tal, se entendeu com os militares do Exército que já estavam ali e liberou a carga. E eles voltaram para o Corpo de Bombeiros. E o que aconteceu logo em seguida? O Exército foi para esse local, para essa mata, fez uma operação pente fino e capturou mais 2 criaturas. Tem testemunhas que escutaram tiro de FAL e depois eles subiram com um saco de campana, um mexendo, o outro inerte, o que se supõe que um estava vivo e o outro morto. Depois a gente ficou sabendo, através de outras pessoas, que talvez fosse um peludo que foi atingido, porque o militar ficou apavorado. Assim, imagina, peludo? Chewbacca. tipo um Chewbacca mesmo, só que tinha aquele olho vermelho, os calombinhos igual, só que Sei. era o estilo Tony Ramos, né? Que a gente chama. É o ET Tony Ramos. Isso, à tarde, ocorreu essa operação pelo Exército. Aí, onde que as meninas viram? Foi à tarde. Próximo a esse local, onde teve a captura do bombeiro, eu vou mostrar um mapinha que a gente tem aqui, que é bem legal. Tá aqui no começo. Esse mapinha, ele mostra onde foi feita
a captura pelo bombeiro, que é nesse barranco aqui, ó. Aqui foi o exército que capturou e aqui é onde as meninas viram. Então é tudo próximo no Jardim Andere ali. A gente já vai mostrar aqui na câmera de cima. Deixa eu só entender aqui. E aqui Você viu aqui? Aqui é o aspecto da nave, né? Por onde que ela passou, no pasto, tal. Ela fez um rastro no chão. Que ela foi caindo, bem devagarinho. Quando ela foi chegando, as criaturas pularam e se refugiaram na mata. Perfeito, tá. Entendeu? E aí, quando teve a captura aqui, aliás, aqui foi o corpo de bombeiro, ó, nessa dobrinha, e aqui o exército. Quando teve essa captura, que é a segunda... Deixa eu mudar a câmera aqui. Vai mostrando. Então, olha, aqui, ó, no número 1, é onde... Tá vendo essa estrada aqui? Eles desceram o barranco e pegaram a primeira criatura, o corpo de bombeiros aqui. E aqui foi feita uma outra varredura pelo exército à tarde, onde eles capturaram mais 2 criaturas, pelo menos, e que eles escutaram o tiro. Foram 3 criaturas ao total? De fuzil automático leve. E aqui é onde as meninas viram. Só que as meninas viram logo depois que foi capturado aqui. Que eu imagino assim, os caras deram tiro numa criatura aqui, aí provavelmente uma fugiu, foi se refugiando e veio parar aqui. Uhum. Cara, e aí as meninas... eu tô conseguindo entender então o panorama do negócio, cara, olha. Entendeu? É muito legal o caso Varginha quando você aprofunda, entende realmente. O tamanho da nave, chegaram a falar desse... Era do tamanho de um micro-ônibus, né? Micro-ônibus mas em forma de submarino. Uma van grandona, de uma Master. 2 vans. O micro-ônibus umas 2, cabe 15 pessoas, Tá, mais ou menos, tá. 15, 20 pessoas no máximo ali. E aí o que aconteceu? As meninas viram aqui em cima, depois que o exército capturou e deu tiro de FAL, fuzil automático leve, e subiu com os sacos aqui. As meninas, elas voltavam, não era de uma faxina. Muita gente fala, elas voltavam de uma faxina. Não, elas foram ajudar uma pessoa que ia mudar, e a Valkyria, que era pequenininha, foi servir de babá. Que eles tinham criança lá, e as outras ficaram ajudando na mudança, encaixotar e tudo mais. E aí eles resolveram cortar caminho pelo terreno baldio. Aí aqui, ó. Aqui só pra... Aqui é o barranco, ó, o barranco onde deixa eu ver. Aqui é o barranco onde foi capturado. Porque aqui eu não sei se... pelo Não bombeiro. sei se eu cheguei a mostrar naquela hora o lá, barranco que aqui. a câmera não tava aqui. Esse aqui é o rastro, né? Mais ou menos. Aqui é a nave, né? Isso daqui, o que que é? É uma estradinha? É um rio. É um rio? É o Rio Verde. Tá. Inclusive teve depois a operação no Rio Verde, onde eles capturaram mais criaturas. E esse Do barranco? mesmo caso, não? E viram. De outro caso. Do mesmo caso. E esse barranco, o que tem? Esse barranco era no Jardim Andere, onde o corpo de bombeiros desceu para capturar a criatura. Quantas criaturas tinham nesse busão? Nesse 2? mini ônibus? Não, Olha, porque foi um monte. tem gente, por exemplo, no pasto do vovozinho, tem uma testemunha que viu 10. Ah, cara. Entendeu? A gente pode falar assim, com certeza, juntando as pedras do quebra-cabeça, 4 com certeza, mas eu acredito que é mais, que foram capturados. Outros foram resgatados, porque as naves começaram a vir outras naves para resgatar essa galera. Esse visual aqui é o mais próximo do que o pessoal descreve? É o mais próximo. Ele é meio feio, né? Tem uns calombos na Tá cabeça. louco. Eu tenho essa imagem aqui, ela é bem Mas aquilo que realista. você falou, nada impede de ser uma roupa também, É, né? e na verdade são os canos que estão aqui. Esse aí é o que as meninas viram no canto do muro. Viscolaica. Né? Caramba. Viscolaica. Bem assustador, Bem cara. feio. E aí, a Liliane, a Valkyria Deixa eu e ver a Kátia... isso aqui é meio alien do cinema, né? Meu Deus, tá. É muito uma roupa de proteção, dá pra ver aqui que é couro. É Batgirl. É, brilhando, né? É látex, né? Látex. Ó, esse aqui é o local onde elas viram. Olha aqui. E aqui a posição que tá o Jamil agachado. Pra mostrar como seria. Pra mostrar como que a criatura estava. Elas Olha que o ficaram... Jamil se prestou, deixa eu ver. O Jamil Villanova. A fingir que a criatura ali... Na época a gente acompanhou isso bem de perto, né? O grupo do 7 ali era bem unido. O Claudeir ia todo final de semana pra Varginha e eu lá. E por que Ficou conhecido como Grupo do 7? Grupo do 7, porque era o Birajara Franco Rodrigues, o Vitório Pacatini, o Claudeir Covo, falecido Claudeir Covo, eu, Edson Boaventura, Jamil Villanova, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini. Só deixando claro que o Vitório não está aqui. Por quê? Porque ele achou que era live. Não, live é. A gente não, tá é ao vivo. live. Mas
ele achou que era remoto, que era ele ia remoto, participar da casa. da gente casa falou, dele. "E aí, você tá vindo pra cá?" Ele falou, ué, tô aqui em Minas, já tô pronto pra Em participar Minas da é live." ótimo. Aí ele falou, acho que não vai dar tempo de você vir então, né? Não. Só se pegasse um disco Mas voador e viesse direto, né? O Vitório, qual que é o lance dele, a participação dele nesse estudo, nessas coisas? Olha, ele tem um papel fundamental no caso, porque assim, o Birajara Franco Rodrigues, que é o ufólogo lá da região, ele é um advogado, né, de direito ali, e ele estava viajando para a região de sul de Minas, não lembro se era São Tomé das Letras, aquela região ali, acho que era São Tomé. E aí ele voltando do final de semana, de uma fazenda que tinha ali e tal, ele voltando escutou rumores que algumas meninas tinham visto um demônio, um negócio num terreno baldio. Aí ele bateu uns telefones e algumas pessoas já falando, olha, teve um monstrinho que apareceu no hospital regional, né? E aí polícia militar e bombeiro. Aí ele já ficou sabendo alguma coisa. Aí o que ele fez? Rapidamente foi até a casa das meninas, ficou sabendo onde que era, colheu o depoimento e aí já percebeu que se tratava de alguma coisa provavelmente ufológica, porque começou a estourar casos de avistamento de luzes na cidade. E foi ele que negou por um tempo ou não? Foi, depois. Porque mesmo? essa história Por foi quê? muito estranha. Depois, assim, eu de no- fora ouvi falar que o ufólogo que pesquisou, que mais pesquisou, depois ele veio a negar o caso. Ele e o Pacatini ficaram sumidos durante bastante tempo. O próprio Birajara, acho que por decisão dele, não fala mais também sobre o assunto, já há muito tempo. E o Vitório ficou sumido. O Vitório, ele fala que foi um acordo que ele tinha com militares. Porque em 97, logo no ano subsequente ao caso, foi instaurado um inquérito policial militar. E esse inquérito interrogou o Birajara e o Vitório Pacatini. Tá. Então tem isso é público atualmente. E eles queriam descobrir quem eram os informantes militares que tinham passado algumas informações para o nosso grupo. E inclusive para o Vitório Pacatini, porque o Vitório Pacatini, ele morava, a família dele é de Três Corações, onde tem a ESA, Escola de Sargento das Armas, que é a do Exército que fez as capturas. Então, ele conhecia aquela galera do Exército ali de jogar bola quando era criança, quando estava por ali. Então, ele pegou, bateu uns telefonemas e o cara falou, não, aconteceu mesmo, tal, vem pra cá. E aí ele foi para ajudar o Birajara. Ele conseguiu um depoimento logo de início de um bombeiro em fita cassete, o cara dando detalhes de como foi a captura, e depois ele conseguiu uma fita de vídeo de um militar do Exército, e depois que convenceu um outro colega, aí foi outra fita de vídeo. E aí a gente já começava a montar o quebra-cabeça e entender um pouquinho da história. E Vilela, ele diz na internet recentemente que ele viu que ele viu uma fita, um vídeo de 35 segundos. Com o OT de Varginha, que existe essa fita. Que foi uma barganha para ele manter o sigilo também. Peraí. E ele viu isso onde? Ele fala? Onde ele viu? Com os militares. Com os militares. Brasileiros. Você imagina se chega algum momento que você tá lá, você é apaixonado por isso, investigando, eles falam, olha, vamos fazer uma coisa? Eu vou te mostrar algumas coisas e acabou pra você, tá bom? Você encerra a sua investigação e eu vou te mostrar algum... Vou te dar um pouquinho aí, mas quando você percebe que é real, eu lembro que eu te falei isso a última vez, a sua investigação, você começa a ter medo do que você tá descobrindo. Exatamente. Eu quando fui lá pra Corguinho, que eu fui fazer uma visita lá, e depois eu voltei, eu falei, nossa, eu não quero divulgar essas coisas não, porque se realmente elas forem reais, isso envolve tanta coisa, tanto segredo, isso envolve segurança nacional, e quem sou eu pra me meter nisso aí, entendeu? Mas, continuando então, aí eu foi capturado, medo, né? Foi capturado essas criaturas, as meninas viram, e mais à noitinha foi destacado o pessoal da PM. Dia 20 no ainda. dia 20 ainda, tudo no dia 20. Tá. Aí foi destacado uma viatura apaisana, 2 P2. P2 é polícia da inteligência Aliás, é a inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais. Um desse cidadão era o Marco Elixerese e o outro era o Eric Lopes. Tá bom. Aí eles estão lá fazendo a ronda. Depois que as meninas viram, tinha caído uma chuva de granizo, como nunca tinha caído em Varginha. Aí fico até imaginando como as criaturas deviam estar assustadas, né? Cair gelo na cabeça. Né?
E aí eles fazendo a ronda. De repente, uma daquelas criaturas passa na frente da viatura e eles, pau, atropelam a criatura. O Marco Elixerezi sai, que o colega dele, o Eric Lopes, estava dirigindo, pega essa criatura, coloca no banco de trás, ela com fratura exposta do fêmur, né, do joelho, coloca ali, toca pro pronto-socorro do regional. Isso já era noite. Isso parece Arquivo X, né? É, total. Ele dá um filme legal. Meu Deus do céu, meu. Aí quando chegou lá, o médico falou assim, olhou aquilo, meu Deus, não vou atender, a gente não tem equipamento, nada aqui. Leva lá pro regional, pra outra ala, porque eu tô sabendo também que... O médico viu, então? Viu, o do pronto-socorro. É. Aí levou pra outra ala, porque já tinha uma ala fechada. E Porque tinha uma área já fechada? tinham levado uma criatura pra lá. E numa dessa, todo mundo que viu e ficou sabendo... Como é que eles simplesmente esquecem a história? Não, eles viram, um monte de gente viu então, a movimentação mas como dos que caminhões. essas pessoas não aquela vazam a história? São os médicos e enfermeiros. Vazam. Eles recebem alguma coisa pra não falar? Ó, você quer ser? Isso Você aqui falou é com esse pessoal? alguns esse sim, alguns sim. Esse aqui é o enfermeiro que me fez o desenho da criatura achei que que era passou no desenho Humanitas. No Humanitas. Esse aqui é um desenho que foi feito por um militar em julho de 96. Ele participou de uma operação no Rio Verde para capturar uma dessas criaturas. Aí tinha uma que era peluda, ele fala que o colega dele participou, né, dessa operação para pegar a peluda. Entendi. E ele tentou pegar uma dessa daí, também fez o desenho. Você vê que todos tudo- os desenhos, tudo bate, né? eles batem tem essas mais coisas ou na menos, cabeça em todas, né? eles batem com as histórias, né? E aí o que aconteceu? Foi lá pro hospital, nisso que ele foi levar pro regional, essa criatura arranhou o braço dele embaixo da axila e rasgou a camisa. Porque ele não tava de farda, nada disso. Não, puta cuidado dos caras, né? Os É. americanos vêm com roupa biológica, É. e os caras estão meio munhada no sovaco, é bem Cara coisa de de brasileiro, chinelo, de Havaiana Aí pegando o que o alien. aconteceu com o Marco É uma Elixerezi? preguiça! Aí olha o que aconteceu com o Marco Elixerezi. Morreu. Ah, esse foi o cara que faleceu. Esse foi o cara que morreu. Esse é um dos caras que E a família deles afirma... cobra os cobra saber por que ele morreu, o que acontece? Eles cobraram na época e depois resolveram não cobrar a exumação do corpo. Não sei por quê. Aí não me pergunte, tem que perguntar pra eles. Por que eles decidiram isso daí? Agora, tem muita história que fala, não, porque ele foi enterrado em caixão lacrado. Isso é mentira. É mentira? Tá, isso é mentira. Tem muita história da carochinha no meio de Varginha também. Então a gente tem que saber separar o Imagina joio do quanta trigo. gente não se aproveita da história. É. Agora, eu O tive... que é verdade é que ele morreu infectado com o quê? De alguma... Então, o ano passado eu tive a oportunidade de estar no apartamento do Dr. Janine, que foi o legista. Boa. Entendeu? Que assim, como ele já estava aposentado, a gente conseguiu através do Rubão, que é uma pessoa lá de Varginha, que conhece lá e tudo mais, ele abriu... né? Ah! Tô vendo se tá todo mundo esperto aí. Gostou dessa, hein? Posso falar? A gente devia ter chamado ele pra Halloween, né? Exatamente. Porque, pelo amor de Deus, cara, olha essas histórias. Eu vi que tá todo mundo quietão aqui. Eu vou dar um susto Ó, na então, galera. morreu PM, morreram civis e morreram animais no zoológico de Varginha de Opa. forma extrema. Peraí que a gente já chega no zoológico. E o legista, vai. O Não, cara que- então, aí eu fui falar com o Será que os bichos legista. foram jantar no zoológico? O Sei legista, lá. assim, me deu a impressão, pela entrevista que a gente fez, que ele deu aquela sabonetada, algumas coisas ele não falou e algumas coisas ele falou Tá. na entrelinhas. O que eu fiquei sabendo agora é que ele está escrevendo um livro e está incluindo mais detalhes queria a respeito. dar- Mas o que ele falou? Se você pegar o vídeo lá no meu canal e assistir, o Dr. Janine, Tá. você vai ver que ele fala que em todos esses anos, dezenas de anos fazendo operação de necrópsia, né, como legista e tal, ele nunca viu uma bactéria tão possante, tão potente como essa, levar Em tão pouco a óbito tempo. em tão pouco tempo um cara saudável de 23 anos. Que bizarro, velho. Entendeu? Aí eu perguntei que se foi tirado o cérebro, porque eu fiquei sabendo que chegou um cérebro lá no cemitério dos Amarais. Isso, os Mondini, né, fazendo as pesquisas do Grupo do 7 também, Sei. já lá em Campinas e tal. E a gente sabia que tinha chegado um cérebro, um negócio lá. Aí quando eu perguntei para ele, ele falou que foi tirado mesmo. Provavelmente para estudo.
Agora, se foi isolada a bactéria, e aí eu já não sei. Ele falou que não foi feito nada. Mas sabe aquele não que você pode ser um sim? Pô, eles não iam deixar isso, né? Isso, Pode ser um o cara sim. morreu por uma bactéria, imagina. Tanto é que os americanos uma ameaça. que assumiram as coisas, depois estiveram na Unicamp, tudo que passou na mão da criatura, eles encaixotaram e levaram para os Estados Unidos. Máquina de hemograma, microscópio, tudo. Deram um banho de loja no departamento da doutora Fátima lá na Unicamp. Para você ter uma ideia. Entendi. Que os americanos... Mas isso nada é oficialmente comprovado, né? Não. É muito louco isso, Porque eles existe vão uma negar, força eles vão negando negar. isso, né? Mas assim, pessoas que trabalham lá, pelo menos a gente tem 2 depoimentos de enfermeiras, uma já falecida, que viram a criatura, que o Badam Palhares analisou lá na Unicamp. Dizem que o Badam Palhares, que é o maior legista, Essa parte fez do hemograma, a autópsia. o sangue coagulou dentro da mangueira das máquinas de hemograma. Foram 2, pifou 2. E aí eles desistiram. Depois eles analisaram, descobriram que a criatura tinha mais plaquetas do que um ser humano normal. O sangue era vermelho, um pouco mais escuro.